Vamos ler essa questão porque essa questão ela preza, sempre reforçando com vocês, galera, nas questões de matemática, né? Nós temos 3 grandes desafios. O primeiro é a interpretação, o segundo é a estratégia de resolução e o terceiro são os cálculos, tá? Essa questão é mais uma daquelas questões onde tudo praticamente se resolve na interpretação. A gente não tem cálculos para fazer, a gente não tem grandes estratégias, tá? Mas, e lembrando, se você simplesmente, né, não entendeu o que eu e Igor estamos falando aqui agora, é porque na aula anterior eu simplesmente fiz um comentário que nessa prova de 2021 nós tivemos 4 questões que começavam com a seguinte frase, o seguinte termozinho, as 2 palavrinhas. Uma pessoa. 4 questões de matemática começavam. Uma pessoa. E por que eu estou falando isso de novo? Porque eu olhei o início dessa questão, pô, essa é impossível. Tem outra questão que começa assim, na história. Tipo, o Enem nunca mais vai fazer uma questão que começa assim. A cifra de César. Acabou. Só essa questão vai ter. Se você for fazer uma pesquisa na internet e botar a cifra de César, eu tenho certeza que vai aparecer Enem 2021. Diferente de uma pessoa. Bem, vamos lá. Galera, preste atenção, eu vou ler a questão, porque essa questão ela precisa demais da interpretação. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usada por Júlio César para se comunicar com os seus generais, beleza? Lembrando que nessa mesma prova, tá? Se eu não me engano, a gente vai fazer já essa questão, tinha uma outra questão de criptografia de navios. Tá? Muito comum essa contextualização em provas do Enem. Vamos lá. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto de um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir, um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Pô, essa criptografia é fajuta, né? Mas essa aí para decodificar não precisa nem ser muito bom em matemática. Simplesmente cada letra tu empurra 3 para frente. Essa é a criptografia do processo. Beleza, vamos lá. Para quebrar um código como esse, a análise da frequência das letras é um texto em que uma ferramenta importante. A análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, é composto por 491.631 letras e gerou o seguinte gráfico de frequências. Nossa! Olha só, galera. Cada coluna dessa é a frequência que essas letras aparecem no romance O Guarani, de José de Alencar. Vamos adiante, daqui a pouco a gente vai ter que voltar para esse gráfico, tá? Aí a pergunta em si do Enem diz o seguinte. Após codificar o texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se a nova análise da frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência, ou seja, tem que aparecer a que mais se repete e depois vai diminuindo. Até aí tudo bem? Vamos voltar para o gráfico. Gente, quem é a letra que mais aparece? É o A. Só que, aliás, vamos pensar primeiro nas 4 letras que mais aparecem, que eu já estou querendo fazer a resposta que, infelizmente, algumas pessoas que não interpretaram direito acabou fazendo, né? A primeira é o A, depois é o E, depois é o O e depois é o S. Será que o Enem foi maldoso em botar essa resposta? Lógico, e logo na letra A. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, gente. Se você não souber a questão, não sei, vou fechar o olho e chutar. Não chuta a letra A, não. A letra A adora ser aquela questão de iscazinha. Agora, cuidado com o que eu tô falando. Depois o pessoal fala assim, o Zimmermann tá falando que não cai a letra A. Não, nunca. Olha, eu tenho um professor de matemática que disse que nunca... Eu falei isso não, hein? Eu só tô dizendo o seguinte, quando tu não sabe a questão, tipo, não tem a mínima ideia como é que você vai fazer a questão. Eu vou simplesmente fechar meu olho e brincar de unidunité. Vai numa outra letra que não seja A. Porque a A, historicamente, ela é aquela iscazinha que o pessoal joga ali para tentar pescar o aluno, entendeu? Só isso que eu falei. Não é essa, por quê? Porque essas letras têm que ser empurradas 3 para frente.
Beleza? Ou seja, galera, qual é a letra que vem 3 na frente do A? É o D. Então você já sabe que o gabarito só pode ser letra B ou letra A. Ah, sim, minha irmã, mas eu tenho dificuldade de botar 3 para frente. Gente, não tem problema, tu volta aqui na tabela, tu vem ali o A e o D, entendeu? Ele já dá essa dica pra gente. Então, depois do A vem o D, então a gente já fica aí com o D, tendo certeza que é o início da resposta, e depois é só ver qual é a próxima letra que vem 3 à frente do E. E você sabe que não vai ser o próprio E, só pode ser o H. Ah, tô com dúvida. Volta aqui, volta. Eu tô com dúvida. O E é o H, acabou. Aí você volta lá para a questão e tem certeza que o gabarito é a letra C de casa. Deu para entender isso, gente? Beleza? Ou seja, no início da nossa última aula, eu falei, dei várias dicas da nossa estratégia de prova do Enem e vou reforçar aqui com vocês. Quando vocês pegarem a prova de matemática do Enem, vocês devem, uma dica que eu dou para vocês, eu acho que é muito útil, vocês devem dividir as questões, fazer uma triagem, tá? Separando as questões não conceituais para um primeiro momento e depois as questões conceituais, aquelas questões com bastante conteúdo, que é muito sala de aula, beleza? Essa questão seria uma questão o quê, gente? Não conceitual. É a questão para você já pegar logo. Se você simplesmente deixa a sequência da... Ah, eu estou fazendo na sequência que está vindo. Eu encaro todas as questões. Aí tu chega essa questão está em último, a chance de tu errar essa aí aumenta, porque você já não está com o raciocínio tão bom por causa do cansaço, obviamente, depois de 5 horas de prova. Então, gente, o que acontece é o seguinte, entendam uma coisa, tá? Eu sempre trago esses dados estatísticos, eu vou passar para vocês uma informação muito relevante. Quando a gente pensa em Enem, pensa em TRI, a gente tem que entender que muito mais importante do que acertar um número grande de questões é você não errar de jeito nenhum questão fácil, tá? Essa questão é uma questão fácil? Sim, é uma questão fácil. Ela teve índice de acerto aí na faixa de 40%, o que torna ela uma questão estatisticamente fácil, tá bom? Pro Enem, tá, gente? Pro Enem, 40% é muita coisa. E aí, o que acontece? O computador, o TRI nada mais é do que um programa de computador, ele não vai conseguir dar para você uma proficiência boa em relação ao TRI, falando em português bem claro, bem direto. Ele não vai considerar que você foi coerente, tá? Se você erra uma questão dessa. Não estou dizendo que é uma questão ridícula, nada é dito, até porque 40%, 40% tem que ser a seu respeito. Nada é muito fácil, mas tem que interpretar, é uma questão grandezinha, mas é questão boa de acertar. E aí eu vou jogar para vocês uma informação estatística para aumentar o peso e a responsabilidade disso que eu estou falando. Volto a dizer, quando vocês encararem a prova de matemática, o primeiro grande desafio é não errar questão fácil de jeito nenhum. E por que eu estou falando isso? Para pensar uma coisa. Quantos pontos você pode perder por errar uma questão? Lembrando que esse perder é deixar de ganhar, né, gente? Isso aqui não é prova de concurso, porque não sei se vocês sabem, mas prova de concurso público, tem muita prova de concurso público que se você errar a questão, tu perde ponto. Não é o caso do Enem, tá? Não estou dizendo isso. Mas o quanto você deixa de ganhar. Galera, o teto da nota de matemática sempre varia, tá? E nos últimos 7 anos ele tem ficado entre 1.950, tá? Mas nós estamos... E a maioria das vezes fica ali em 1.990, enfim. Vamos arredondar para 1.000. Gabaritei matemática, minha nota vai ficar próximo de 1.000. É isso aí. É por aí que sempre funciona. Se você pegar 1.000 e dividir por 45 questões, isso vai dar na faixa de 22, 23 pontos para cada questão. Beleza? Aí tu fala assim, Zime, cada questão vale isso? Não! Você vai construindo na sua prova a pontuação individual de cada questão. É assim que funciona. Agora, olha que dado alarmante. Uma questão pode valer mais de 90 pontos. Ou seja, tem questões que se você não acertar, você deixa de ganhar 90 pontos.
Zimmermann, como é que você pode afirmar isso? Eu vou dar um exemplo inquestionável. Você pega o gráfico, as informações do Enem, elas são dados oficiais, os microdados são disponibilizados, isso é informação pública. E aí você pega, por exemplo, num determinado ano, você pega o gráfico e vê a quantidade de acertos que cada aluno teve e as suas notas. Isso nós chamamos de mancha gráfica. E aí você pega todos os alunos que acertaram 44 questões. Pergunta, esses alunos tiraram a mesma pontuação? A resposta é não. Tem uma variação muito grande, tá? Dependendo da questão que esse aluno errou, lembrando que nos últimos anos sempre teve questão anulada de matemática, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 anos seguidos, né? Mas vamos supor que foi um ano que não anulou, pronto. Só para não ficar nessa de 43, 45 questões, os alunos que acertaram 44. Aí você pega, quem acertou 45 questões tirou, por exemplo, 996. Foi a pontuação máxima, inclusive, do Enem 2018. Aí você pega alunos que acertaram 43 questões. Quando você vai lá, na menor nota que alguns alunos que acertaram 44 questões tiveram, vocês vão ficar impressionados. Esse aluno ou essa aluna tirou 900. Tem questionamento para a informação que eu estou dando agora? Tem questionamento? Não tem questionamento. Essa questão, ou seja, houveram alunos que fizeram a prova do Enem naquele ano e que errou uma questão só. Em vez de tirar 996, tirou 900. Essa questão que errou não deixou de ganhar mais de 90 pontos? Se eu não me engano, o valor exato da diferença era 92 pontos. 92 pontos, galera. 92, uma questão. Agora a pergunta é, essa questão é fácil ou difícil? Fácil. É aquela questão que provavelmente foi um professor de matemática que estava fazendo a prova, né? Simplesmente chegou no final, não deu tempo, chutou, era a questão mais fácil da prova. E aí, deixou de ganhar 92 pontos. Isso mostra para vocês que vocês não podem errar a questão fácil de jeito nenhum. Não encara a questão difícil de cara, deixa essa questão para depois. Se der, você volta. Não erre em questões fáceis no Enem. Esse é o grande segredo da prova. Só para vocês terem uma ideia, vocês conseguem, se vocês acertarem menos de 1/3 da prova, vou botar 1/3 da prova, tudo bem? Quanto é 1/3 da prova de matemática? São 45 questões, 1/3 dá 15. Eu garanto para vocês, em todos os anos, alunos com boa coerência, tá? Coerência bem legal, não errando questão fácil. Esses alunos tiraram mais de 700 pontos. Mais de 700, acertando só 15 questões. Mas tem que ter coerência boa, tá? Coerência boa, é tipo assim, todas as fáceis a galera acertou. E geralmente são 15 questões fáceis. Tá, acertei só as 15 questões fáceis. Já tirou 700. Pô, galera, dali pra frente, tem várias questões que nós estamos fazendo aqui que são médias. E vocês são capazes de fazer. É estratégia. Não esqueçam disso, tá bom?